Comprar sem critérios pode causar dor de cabeça, seja de ordem econômica ou financeira. O advogado Fábio José de Souza dá dicas para evitar esses problemas. E ainda, a profissional de Relações Públicas Marina Sá fala das relações empresa e cliente através de produtos e serviços. Obrigada, Marina, pela tua presença. Eu que agradeço. Obrigada, Fábio, pela participação no Câmera Livre. Obrigado pelo convite. E eu gostaria de convidá-los também para acompanhar um vídeo de um prestador de serviços, o Renê, que faz trufas, e depois nós vamos falar sobre o prestador de serviço e o consumidor. Vamos ver? Olá, eu sou o Renê e eu estou aqui hoje passando para vocês uma receita de trufa de cereja. Eu tô aqui com os ingredientes que eu vou passar. Aqui eu coloquei 1 kg de chocolate, mais ou menos. 1 kg de chocolate, para quem quer fazer trufa, dá mais ou menos umas 40 trufas, né? Eu estou usando também aqui leite condensado cozido, né? Para que você consiga fazer essas 40 trufas, eu não coloquei aqui o mesmo tanto, mas seriam umas 4 latas de leite condensado, né? E aqui cereja, que é o mais importante, né? Lógico. E geralmente eu coloco uma cereja por trufa, então se você for fazer 40 trufas, são 40 cerejas. Né? O chocolate aqui, ele já está no ponto, né? Mas eu vou falar para vocês como é que coloca. Você coloca ele por 30 segundos no micro-ondas, né? O chocolate cortado em pedaços, né? 30 segundos, aí você vai tirando e mexendo até ele assumir essa forma, entendeu? Na hora que ele assumir essa forma, você mexe ele, vai mexendo, até a hora que ele ficar com um ponto que você sentir que ele está de quente para morno, que ele está que ele está morno, mais ou menos, é o ponto ideal para trabalhar o chocolate. Essa forma que eu comprei é uma forma muito fácil para até quem está começando, né, a fazer trufas, que ela tem uma marquinha, ela é uma forma de silicone que ajuda, né, a dar a forma dela, e ela tem uma marquinha aqui. Você pega o chocolate, né, que já está no ponto, e coloca até essa marquinha, né, que eu vou colocar para vocês verem. Só um instante. Depois que você preencheu até a marquinha, tá aqui, ó, de chocolate, você vem com o silicone, aperta um pouquinho e depois coloca a segunda parte da bandeja da trufa. Você aperta, depois que você colocar o chocolate, você aperta um pouquinho até que ela venha estender o chocolate em toda a região, né? Aqui, ó, se você dar uma olhada aqui. E pronto. Aí é só você esperar uns 2 minutos, né? 1 minuto, acho que no máximo, e colocar na geladeira, né? Aí eu acabei de tirar a bandeja de trufas da geladeira, né? Ela já formou aquela forma opaca, como vocês podem ver aqui. E eu vou vir primeiro, né? Antes de tudo eu venho com o recheio do leite condensado, que seria o leite condensado cozido. Na verdade, coloco um pouco. Depois que eu colocar esse recheio, eu pego o garfo aqui, uma cereja. Né? Pego uma cereja. Junto com a colher eu ajudo a empurrar a cereja até o fim. Depois eu pego com esse mesmo garfo, né, que eu peguei a cereja, eu pego um pouquinho do caldinho e coloco em cima, né, para dar aquele gostinho a mais, né, de cereja. O toque final, aqui para preparação, eu vou pegar o chocolate que já está no ponto, como eu havia dito no começo do vídeo, né, o ponto para ser usado. E eu cubro a trufa com o chocolate até o topo. Depois que eu fiz isso aqui, eu espero mais uns 1 minuto, mais ou menos, né, 30 segundos, 1 minuto, e coloco na geladeira. Aqui eu já tenho para apresentar para vocês a trufa pronta. Né? No final dela, ela dá esse resultado. Né? Ela fica uma trufa perfeita, pode ver que ela dá a forma certinha. Eu vou ensinar para vocês como é que embala. Aqui eu comprei um papel rosa, mas fica a seu critério, você pode comprar o papel que você quiser, né? E é simples para você embalar a trufa, é só você colocar ela virada para baixo, coloca um papel, cruza o papel, assim, peraí. Deixa eu só ajeitar aqui, puxa aqui mais ou menos, dá uma torcida aqui e pronto. Simples, fácil. Tá aqui uma trufa de cereja, né? Para você que está aprendendo, para você que quer aprender essa forma, né? E essa forma aqui é uma das formas mais fáceis e mais gostosas de estar fazendo trufa, né? Qualquer coisa, meu contato, se vocês quiserem, meu nome é Renê, meu número de celular é 997260593, né? Para quem quiser, fica aí, fica a dica,
trufa de cereja. Marina, como que é essa relação das relações públicas com os serviços para o prestador, para produtos em gerais? Como que funciona esse processo e o consumidor? As empresas e os prestadores de serviços, eles têm que deixar as informações claras para o consumidor, para que não haja nenhuma dúvida em relação ao produto ou à prestação de serviço. Perfeito. E Fábio, como que funciona esse processo na parte para o consumidor também? Bom, o Código de Defesa do Consumidor ele deixa claro a respeito disso, exatamente na linha do que a Marina abordou. É importante que o fornecedor ele pense assim para um público mais aberto possível, para que ao escolher aquele cliente, o consumidor, ao escolher o seu produto ou quando ele vai contratar um serviço, ele tenha certeza do que está sendo oferecido. Você imagina, por exemplo, a questão de qualquer produto na área de alimentos, né? A alimentação para você é diferente, de repente, para a minha, o meu interesse em uma da mesma forma para um adolescente, para um idoso, para as crianças em geral. Então, tudo isso precisa ser da forma mais clara, realmente, possível. E o código tem essa preocupação. Então, que isso seja feito da forma mais tranquila do ponto de vista de quem fornece para aquele que também contrata ou compra um produto. Então, sem dúvida alguma, o código deixa isso sempre pensando também na saúde, na dignidade, no respeito ao consumidor, para que esse consumidor não tenha uma consequência comprometedora ou complicada por justamente consumir aquilo que ele fez uma opção na aquisição do produto ou do serviço. Vamos pegar um exemplo aí do chocolate que a gente estava, inclusive, acompanhando. Exatamente. Uma pessoa que tem diabetes, ela não pode consumir um produto comum, sem não dúvida. Chocolate tradicional, mas sim um produto específico. Nesse caso, como que funciona o consumidor com a empresa? Se acontece esse fato. Eu acho que é importante o consumidor atentar por uma questão primordial que vem com a mensagem constante do rótulo. Nós temos que confiar no rótulo. Por outro lado, como a Marina abordou da mesma forma, que o rótulo seja confiável, né? O fornecedor realmente colocou o que é importante. Então, se você tem a questão do diabético ou de uma outra restrição alimentar, que isto seja feito assim, com muita tranquilidade, que ele consuma, de repente ele tem um corante, de repente tem um outro ingrediente que ele não poderia, e ele confia, e ele não compra. Agora, quando há uma omissão por parte do fornecedor, claro, a propaganda ou a publicidade, aquilo está sendo veiculado de uma forma indevida, eu estou confiando e não tem ali aquilo que realmente foi anunciado. Marina, é muito importante o saque, né, o 0800, para que o consumidor tenha essa linha direta com a empresa. Exatamente. O saque, ainda hoje, por telefone, é um dos mais procurados pelo consumidor. Seja na área alimentar, seja num brinquedo ou na indústria farmacêutica. O profissional do saque, ele precisa estar alinhado com a empresa toda para saber como passar e transmitir essa mensagem para o consumidor. Então ele precisa saber todas as composições de um chocolate, todas as composições de um medicamento, para que se haja dúvida, ele consiga esclarecer. Da mesma forma como manusear um brinquedo, como montar, ou assim como uma prestação de serviço. E o consumidor costuma ligar muito reclamando? Como que funciona esse processo? As estatísticas mostram que hoje a maior das ligações são ou para elogiar ou para saber como utilizar o produto. Hoje o consumidor ele quer muito saber o que os outros estão pensando sobre um produto ou sobre uma prestação de serviço antes de consumir. E o consumidor hoje ele tem ligado muito também para elogiar, justamente porque ele sabe que uma outra pessoa vai ligar e querer saber como foi, quais são as impressões que ele tem de um produto ou de um serviço. Então é muito importante nessa relação do consumidor e com a empresa. Sem dúvida, é o melhor e o maior meio de comunicação entre a empresa e o consumidor. Eles precisam ter essa relação, essa fidelização, justamente por o consumidor saber o que a empresa está pensando e a empresa saber principalmente o que o consumidor está pensando por um próximo produto, por uma próxima prestação de serviço que ele vai oferecer. Fábio, e quando não há o consumidor não entra num acordo com a empresa porque há alguma divergência por causa de produto, como que deve ser tratado isso? Olha, o que na verdade é esperado é que aconteça exatamente isso como a Marina colocou, né? Que o consumidor seja ouvido. O outro lado acaba surgindo uma situação já mais de conflito. Por exemplo, quando o consumidor não consegue ser atendido, ele não consegue ser ouvido e ele vai ao PROCON.
Só que, paralelamente ao PROCON, que é um órgão oficial, estão surgindo outros mecanismos. Por exemplo, a questão das redes sociais. Ele vai para as redes sociais e ele expressa que ele não está satisfeito com aquele produto. Ele expressa que ele não foi atendido naquela empresa, ou que ele contratou um serviço e o serviço não foi prestado adequadamente. Isso é complicado, compromete a empresa, compromete marca, compromete imagem. Outros acabam compartilhando isso, né? Tem um outro reflexo e, sem dúvida alguma, há um problema muito grave quando isso não ocorre assim, de uma forma mais, na verdade, em harmonia. Um outro mais ainda que tem dado uma segurança, vamos colocar assim, para o consumidor é o site do Reclame Aqui. Nós já abordamos aqui em outras oportunidades. O Reclame Aqui, ele acaba não só ouvindo, como ele procura, ouvindo o consumidor, como ele procura ouvir e expressar a posição oficial da empresa. Agora, a empresa acho que não precisaria aguardar ser chamada num site, no Reclame Aqui ou no PROCON para estabelecer esse contato com o consumidor. Mas isso acaba escapando e é dessa forma que acontece. O consumidor muitas vezes tem que procurar o PROCON, tem que ir ao Reclame Aqui e mais, né? Quando nada disso dá certo, ele vai ao juizado especial civil, dependendo da situação, porque ele vai ao judiciário. Ou, quando ele reclama, já de uma outra forma, em qualquer vara civil, também no judiciário. Saiu do âmbito empresarial, que estava ali tão fácil de ser resolvido, né? Muito mais prático, mas isso acaba sendo resolvido no judiciário. Estamos conversando com o advogado, professor Fábio José de Souza, e a profissional de Relações Públicas, Marina Sá. Marina, como que é essa questão do relacionamento na empresa com relações públicas e consumidor? É muito importante que as empresas tenham profissionais capacitados para esse tipo de atendimento e, principalmente, que tenha profissionais que estejam à disposição do consumidor e que tenham uma linguagem clara para ele conseguir esclarecer ao consumidor todas as dúvidas dele. E, principalmente, escutar o consumidor, que é a parte mais importante para uma empresa, para não ter mais erros, não ter problemas e saber o que ele possa fazer para melhorar o seu atendimento e o seu produto. É importante, né, tratar desde da confecção do produto, da embalagem, todo esse sentido até chegar no consumidor final. Até chegar no consumidor final e deixar tudo alinhado justamente para não ter nenhum problema, tudo muito claro. Ô Fábio, o Código do Consumidor, como que trabalha com o consumidor e empresa? Bom, vai na mesma linha, eu acho que a questão primordial é que tudo aquilo que está sendo fornecido seja colocado ao alcance do consumidor. E o Código coloca dessa forma, isso é um direito básico, né? Se nós olharmos para dentro do Código, é um direito básico que o consumidor tem, com as informações claras, precisas, da forma mais transparente. E um detalhe, que haja harmonia nessa relação e práticas de boa-fé. Então, a empresa cumprindo claramente o que ela está oferecendo, então os produtos, os serviços, aquilo que nós estamos contratando, que haja realmente boa-fé de ambas as partes. Nesse caso, por exemplo, do René, da mesma forma, então o que ele está oferecendo? O que tem no produto dele? A questão da quantidade, as características, a composição, tudo isso que nós tratamos aqui hoje, eu acho que dá para deixar muito claro nesse aspecto, que as informações sejam corretas e que estejam ao alcance de todos. Se você imaginar que, de repente, esse produto pode estar ao alcance de um consumidor que possui uma limitação ou uma dificuldade de entendimento sobre aquilo que está sendo oferecido. E outros que têm uma tranquilidade, que ele olha e fala assim, não, isso aqui eu posso com certeza, sem qualquer dificuldade, porque está no rótulo ou está na mensagem publicitária. Então, acho que é uma prática muito interessante. Muito bem, Fábio, eu quero agradecer pelas informações, pela sua participação no Câmera Livre. Imagina, obrigado, estou à disposição. Marina, você também, muito obrigada pela tua presença. Muito obrigada a você. E espero que você tenha gostado e esclarecido as suas dúvidas. Até a próxima.